Olá, boa noite. Bom, gentilmente a professora Gretel se dispôs a continuar respondendo as questões, né? Nós vamos anexar esse vídeo aí no canal do curso. E se alguma pergunta não foi contemplada, vocês podem encaminhá-la especificamente para o e-mail institucional da professora Gretel, que é... É uma sopa de letrinhas, tá? É IGMEFERN@usp.br. Ok, então vamos para a primeira pergunta da Grazi. Há possibilidades da volta do espanhol como língua obrigatória? E aí eu junto com a pergunta da Ana Ribas. Professora, esta alteração que tivemos quanto à obrigatoriedade da língua inglesa, qual é a sua opinião? Ok. Grazi e Ana Ribas. Bom, acho que eu começo invertendo, não é? A modificação pela restrição, nós tivemos, na verdade, um retrocesso na legislação, porque nós vínhamos da oferta de línguas estrangeiras modernas e passamos para a obrigatoriedade de apenas uma língua estrangeira. Então, nós tivemos, a meu ver, e não só meu, não é? Acho que de quase todos, um grande retrocesso. Então, eu vejo como algo extremamente negativo. Pela primeira vez na história da legislação do ensino de línguas no Brasil, nós temos uma lei que não só limita a oferta de línguas, como ainda indica qual é essa língua que deve ser ofertada em caráter obrigatório. Então, isso para mim é um grande retrocesso. E em relação à volta do espanhol, é isso que todos nós esperamos. E aí nós temos grandes movimentos no Brasil, acontecendo desde que a lei foi sancionada, ou até antes, desde que surgiu a medida provisória 746, que depois originou a lei, no sentido de conseguirmos reverter isso e voltarmos a contar com o espanhol na oferta de idiomas. Então, nós temos várias leis estaduais e municipais que já garantem a presença do espanhol em diferentes estados e municípios brasileiros. Temos o movimento Fica Espanhol, temos ações acontecendo por meio de PECs ou de outras ações em assembleias legislativas, nesse mesmo sentido. Então, vejo que é um trabalho de formiguinha, sim, mas que todos temos que nos mobilizar de alguma forma, porque se não conseguirmos uma lei federal, que seria o ideal, pelo menos que consigamos garantir leis estaduais e municipais para que o espanhol esteja presente na grade curricular. Ok? Ok. Outra pergunta do Carlos Xavier. Em que aspectos os livros didáticos poderiam melhorar? Oi, Carlos, isso também parece a pergunta que o Ítalo fez, que dá uma outra live, não é? Mas eu vou tentar sintetizar aqui, e aí eu vou falar um pouco como professora de metodologia do ensino, um pouco como autora, porque acabo ficando um pouco entre as duas coisas, não é? Em primeiro lugar, o livro didático perfeito ideal não existe e nunca vai existir. Se tivéssemos essa fórmula para criar aquele livro maravilhoso, capaz de satisfazer a todos, eu seria a primeira a fazer com todo o prazer do mundo, mesmo porque seria campeão de vendas e eu ficaria muito feliz com isso, não é? Então, nós não temos formas para fazer um livro capaz de atender a toda a diversidade que nós temos no Brasil. O país é muito grande, as realidades são muito diferentes, então nós temos necessidade de materiais muito diferentes também. No que podem melhorar? Em muitos aspectos, mas depende de cada contexto de ensino, depende de cada situação.
por exemplo, eu não sei de que lugar do Brasil você fala, Carlos, mas pode ser que na sua região especificamente você sinta a necessidade de que os livros didáticos tratem com mais profundidade ou de uma maneira mais abrangente, não sei, o desenvolvimento da prática oral. Tá? E pode ser que, para um professor que esteja em outra região, isso não seja tão relevante, que seja muito mais importante que o livro trabalhe mais com gêneros textuais. Então, fica muito difícil também dizer quais são os aspectos que precisam ser melhorados. A meu ver, os livros didáticos têm que ser adequados a ponto de que todos os professores se encontrem refletidos, encontrem a sua realidade refletida naquele livro em alguma medida. Porém, quem faz um livro didático ser bom ou ruim é o professor. Então, o professor tem que ter, na sua formação inicial, uma preparação consistente para saber transformar aquele material que ele tem na mão num bom material para a sua realidade, para o seu contexto de ensino. Então, talvez mais do que pensar apenas no material e melhorar o material, eu pensaria em melhorar a formação do professor para lidar com qualquer material que ele tenha na mão. Ok? Ok, uma outra, na verdade, um comentário do Denis Ribeiro, quando você estava respondendo sobre a relação, né, entre a escola pública e a pesquisa, né? O professor pesquisando, e aí ele colocou esse seguinte comentário: neste caso, não estamos falando da pesquisa no sentido de progressão acadêmica, mas como um processo de autoconhecimento profissional que se realiza cotidianamente. Uhum. E aí, vou acrescentar uma pergunta da Verônica Ferreira. MS Mato Grosso do Sul tem usado muito o termo professor pesquisador. E isso já é um objeto de pesquisa, se o foco sempre foi docência. Como fazer desses professores pesquisadores conscientes do dia para a noite? Tá. Então, o primeiro foi Denis, não é? O primeiro comentário, é isso? Tá. Bom, então, sim, uma coisa é pensar na pesquisa como progressão na carreira, e outra coisa é pensar na pesquisa como esse autoconhecimento do próprio espaço, do nosso espaço de ação. Só que as coisas não precisam estar dissociadas. À medida que eu penso sobre a minha ação docente, eu posso vincular isso à minha progressão na carreira. A grande diferença é que, independentemente de eu vincular a uma progressão na carreira, eu sempre vou pesquisar. Como professor, sempre farei uma pesquisa sobre o meu locus de trabalho, sobre as minhas ações pedagógicas, sobre o meu contexto, sobre os meus alunos, não é? Sobre tudo aquilo que envolve o processo ensino-aprendizagem e a minha inserção nesse processo. O passo seguinte é, já que eu faço isso, vincular isso à progressão na carreira. Tá? Então, é simplesmente juntar, eu não preciso dissociar ou inventar uma coisa nova. Então, o que eu quis sugerir durante a minha apresentação foi justamente nesse sentido. Já que fazemos tudo isso, por que não vincular também a progressão à carreira? Não é? A pesquisa é fundamental, é necessária. E, nesse sentido, quando a professora Verônica diz que o estado de Mato Grosso do Sul, mas aí eu acho que não é exclusividade de Mato Grosso do Sul, não é? Tem sido uma tendência geral se falar em professor pesquisador, justamente por isso o professor é um pesquisador.
não é? O que falta, talvez, é transformar essa pesquisa num produto, não é? Dar visibilidade a essa pesquisa que se faz. Então, me parece que você disse transformar rapidamente esse professor pesquisador, não é? Esse professor que sempre foi pesquisador, professor num pesquisador. O professor sempre juntou essas funções de docência e de pesquisa, só que os resultados que transpareceram foram os da docência, não é? Os seus resultados de sala de aula. Os resultados da pesquisa nem sempre aparecem, porque o professor, se não está vinculado a uma especialização, a um PIBID, enquanto ele está na formação inicial, ou a um mestrado, por exemplo, um mestrado profissional, ele não tem essa, entre aspas, obrigação de publicar artigos, de apresentar o resultado do seu trabalho em eventos da área, mas a pesquisa existe. Então, talvez, não sei se é essa a linha do que a Verônica comentava, mas talvez seja não essa transformação ou colocar o foco mais no professor pesquisador, mas talvez pensar em divulgar esses resultados de algo que já é feito há muito tempo, né, de sistematizar essas pesquisas. A Maria Lima fez um comentário, né, no sentido de parar de fazer pergunta pressupondo que a escola não sabe ou que os alunos não sabem. E o Fabrício Ono acrescentou, né, que é importante fazer a pergunta: o que aprendemos com a escola? Né? Exatamente, exatamente. Foi um pouquinho na linha também do que eu comentei, não é? Porque muitas vezes, como pesquisadores, nós temos uma ânsia por dar respostas, não é? Então, nós fazemos as perguntas que nós queremos ver respondidas para nós. Só que nós fazemos as perguntas sobre a escola, só que a escola talvez já tenha essas respostas, ou as perguntas da escola sejam outras. Então, a postura do pesquisador, se eu quero pesquisar sobre a escola, e eu vou conversar com os professores, eu vou assistir às aulas, eu vou entrevistar alunos, por exemplo, ouvir deles, né, quais são as inquietações deles. Eu não estou lá para resolver só as minhas inquietações. Se eu quero, de fato, oferecer alguma ajuda, ajuda não, desculpe, a palavra não é essa, vou me corrigir, alguma contribuição, alguma colaboração para a escola, eu tenho que ouvir as inquietações deles e trabalhar junto com eles sobre essas inquietações deles. Acho que você já acabou respondendo um pouco a pergunta da Cleonai. A pesquisa seria, então, a busca por respostas para questionamentos levantados no dia a dia na sala de aula? E emendo com a pergunta da Suelen: como investigar ações e caminhos em línguas que não são contempladas nas grades regulares do ensino médio, restando somente os cursos de graduação e centros de língua? Ok, então, sim, a primeira questão que é investigar, sim, sobre o dia a dia, os problemas do dia a dia, da nossa prática, da prática dos nossos colegas. Então, esse trabalho colaborativo também é muito importante, não é? O pesquisador não precisa ser aquela pessoa sempre sozinha, no seu canto, que não pode ser interrompido, muito pelo contrário, temos que trabalhar mais colaborativamente. Investigar sobre a própria prática é um dos caminhos, mas investigar sobre a minha prática e sobre a prática dos meus colegas, não para comparar, mas para compartilhar, é um caminho bastante promissor. E quando eu tenho essas línguas na grade curricular, muito bem, eu tenho um campo de pesquisa bastante amplo onde eu posso escolher. Só que as pessoas, não sei,
em outros lugares, então eu falo de São Paulo, que é onde eu estou. Eu participei de muitas bancas de defesa de mestrado, de doutorado, sobre mandarim, sobre japonês, sobre alemão, que são línguas que não estão na grade. Isso sem contar as de francês e italiano, né? Então, já fui membro de várias bancas dessas outras línguas. O que fazer? Bom, eu entendo que a nossa primeira fonte de pesquisa, o nosso primeiro campo de pesquisa, por inúmeras razões, é a escola pública e deve continuar sendo. Mas quando nós não temos essas línguas, outras na grade, nós temos alguns caminhos. Vários estados brasileiros possuem centros de estudos de línguas. São Paulo, Paraná, Brasília tem o CIUS, outros estados têm centros semelhantes com outros nomes, mas são centros vinculados às escolas públicas e que oferecem cursos de línguas estrangeiras, muitas vezes no contraturno, outras vezes em outra modalidade, mas pertencem à rede pública de ensino. Então, esse pode ser um campo de pesquisa. Temos também, no caso do Estado de São Paulo, as ETECs, ou seja, as escolas técnicas. Em outros estados, temos os colégios de aplicação vinculados a universidades federais. Esgotadas essas possibilidades todas, que seriam as primeiras, não é? As preferenciais, mas não as exclusivas, nós temos as escolas particulares. Eu sei que muita gente vai dizer, bom, mas é que eu estou numa escola pública, numa universidade pública, então o meu esforço deve estar voltado para os problemas da escola pública. Ok, mas nós não podemos esquecer, nem fazer de conta que não existe uma grande realidade, que é a seguinte: nós sabemos muito bem que os egressos, que boa parte dos egressos das universidades públicas não vão lecionar na escola pública, vão lecionar nas escolas particulares, né? E, infelizmente, aí nós temos questões outras que me parece que não é o caso de discutirmos aqui. Mas por que não pesquisar também a escola particular, se é uma realidade nossa, não é? Acredito que todos nós conhecemos alguém, temos algum familiar próximo que tem os filhos numa escola particular. Então, por que não investigar o que acontece nesse espaço? Isso é lícito também, inclusive para dar respostas, muitas vezes, para a universidade, no sentido de que, olha, nós estamos formando, teoricamente, professores que vão para a escola pública, só que esses professores estão indo para a rede privada de ensino. Onde está o nó e o que está acontecendo no meio do caminho? Então, talvez seja também uma forma de repensarmos o papel da universidade pública e o que ela está fazendo em termos de formação. Para onde estão indo esses egressos e por quê? E partimos, então, para a última pergunta. Vera Augusto. Sim. Professora, como lidar com o tempo, autorização, realização da pesquisa diante das regulamentações e exigências do CPE, CONEP, Plataforma Brasil, quando há um interesse em pesquisar seres humanos? Tá, então aí nós temos duas palavrinhas chave, tá? Organização em função do tempo. Então, organização e tempo. Não adianta pensarmos numa pesquisa imensa se não teremos tempo para realizar essa pesquisa. Já independente de todas essas autorizações de conselho de ética, de cadastro da pesquisa na plataforma Brasil, etc., tudo isso demanda tempo.
nós temos também uma outra questão que muitas vezes não é devidamente considerada. Por exemplo, quando se trabalha com questionários, nós mandamos os questionários aos entrevistados, aos participantes da nossa pesquisa, esses questionários que deveriam retornar em uma semana, voltam em parte depois de 2 meses. E não todos, claro, uma porcentagem mínima. Se temos que fazer entrevistas pessoais, agendamos a entrevista 4, 5 vezes, porque o colaborador nem sempre pode, então temos que nos sujeitar às disponibilidades do participante da nossa pesquisa. Ou seja, tudo demanda tempo. Imprevistos acontecem muitos, não é? Algumas coisas que podem ser feitas, por exemplo, é agilizar, ter tudo agilizado. Por isso também eu mencionei antes a importância do projeto de pesquisa. Se eu já tiver o projeto muito bem esquematizado, a metodologia perfeitamente detalhada, assim que eu ingressar no programa, seja de especialização, mestrado, doutorado, eu já tenho tudo pronto para poder cadastrar, para poder entrar com o pedido no Conselho de Ética. Então, enquanto eu estou escrevendo a fundamentação teórica, já está andando esse projeto nessas instâncias antes de eu precisar, de eu ter que ir para a pesquisa de campo, não é? Então, a importância de ter um projeto de pesquisa muito bem feito, muito bem estruturado, porque quando eu ingresso eu já tenho meio caminho andado. Eu entro com o projeto, já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou precisar, não tenho que parar, bom, e agora? Qual é a metodologia? E fico um mês pensando, depois disso eu vou ver que eu vou precisar uma autorização, ou vou precisar elaborar um questionário, bom, mas aí tem que registrar e pedir autorização para o Conselho de Ética. Não, ver tudo isso antes. Já preparar, fazer uma prévia disso tudo antes de ingressar. São formas de ganhar tempo. Ou seja, volto naquilo. Organização. Organização é fundamental. Ok? Greta, muitíssimo obrigada, né? Eu acho que nós contemplamos todas as perguntas. Me desculpem se eu deixei passar alguma, mas a Greta também gentilmente se dispôs a responder alguma coisa por e-mail que tenha passado. Enfim, muitíssimo, muitíssimo obrigada. De nada, Daniela. Bom, e como o meu endereço de e-mail não é fácil de ser memorizado, caso alguém queira entrar em contato comigo e não conseguir anotar meu endereço, é só entrar na página, no site da Faculdade de Educação da USP, e procurar lá em docentes aposentados. Vai me achar lá e lá está o meu endereço de e-mail, tá bom? Fica mais fácil localizar pela página da Faculdade de Educação, tá certo? Muito obrigada. Desculpem se eu não contemplei satisfatoriamente a pergunta de alguém, tá? Mas fico à disposição de vocês. E muitíssimo obrigada mais uma vez, Daniela. Só um minutinho. Sim.